Amado Deus, poderoso Pai, nessa tarde tão abençoada, quero entregar minha vida em Tuas mãos, entregar essa palavra, a vida de cada um que será ministrado neste momento. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha sobre nós e que a Tua graça nos alcance nesse momento, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo força, esperança, fé, Pai. Age em nosso meio nesse momento, Deus, onde alguém estiver com o coração aberto, disposto a ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa essa vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia, povo mais do que abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe tudo aquilo que você fizer. E onde você colocar a planta dos seus pés, que seja um lugar de bênção, de paz e de prosperidade. Aleluia! Você que já chegou aí, você que está chegando, tá? Meu graça e paz, meu paz do Senhor, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você já chegou aí, compartilha essa palavra com alguém, abençoa a vida de alguém, não deixa aí de dar sua curtida. Vamos lá, povo de Deus animado que vai morar no céu. Amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vou repetir. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Hoje a nossa sexta mensagem, a penúltima mensagem de uma série de 7 mensagens falando sobre o poder do perdão, a importância do perdão. E o tema da nossa mensagem dessa tarde é Perdão, a porta da reconciliação. Perdão, a porta da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. A cidade de Corinto, a qual Paulo escreveu essa carta, era uma metrópole comercial marcada por conflitos morais, rivalidades sociais e divisões dentro e fora da igreja. Os coríntios viviam em um contexto de disputas e orgulhos, o que fazia da reconciliação algo raro e também difícil. Paulo, porém, escreve aos cristãos chamando-os à reconciliação. Primeiro com Deus, depois entre si. E o meio para isso é o perdão, que abre as portas para a restauração de relacionamentos quebrados. Na mentalidade judaica e grega, perdoar era visto como humilhação. Paulo, porém, exalta o perdão como missão do Evangelho. Hoje vivemos em tempos de relacionamentos superficiais, cancelamentos e corações feridos. Neste cenário, o perdão continua sendo a única chave que pode abrir a porta da reconciliação verdadeira. Então, não adianta, meu irmão e minha irmã, achar que, não, isso faz parte do contexto que eu vivo. Essa é a realidade na qual eu estou inserida. Não, as pessoas ao meu redor, elas não perdoam. As pessoas se magoam constantemente, as pessoas estão com feridas abertas aí que é difícil de cicatrizar. E dentro desse contexto que eu estou vivendo, se eu não seguir o mesmo curso, como é que vai ser? Ei, aprenda uma coisa. Principalmente você que é filho e filha de Deus. Você que se identifica como um cristão, como alguém que serve ao Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. O perdão deve fazer parte da sua vida. E não é uma,
2, talvez 3 vezes, como era no costume daquela época greco-judaica, em que, não, no máximo 3 vezes, não. Jesus veio, quebrou esse tabu e disse que o perdão deveria ser liberado não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso implica o quê? Em perdão contínuo, uma prática cotidiana, algo que tem que ser feito diariamente. Porque se nós esperarmos perfeição das pessoas, nós nunca vamos perdoá-las. Porque as pessoas são falhas, são imperfeitas. Sempre vai ter um para poder nos acusar, sempre vai ter um para se levantar contra a gente. E se a gente esperar que a pessoa alcance a perfeição, para daí sim ela vir e pedir o perdão, ou se reconciliar, ou tomar qualquer atitude, nós é que temos que tomar a atitude, a postura, a decisão do perdão. Ela tem que partir de nós, não das outras pessoas. Porque se ficarmos esperando que alguma atitude seja tomada para que o perdão seja liberado, sinto muito em te dizer, vamos esperar muito. Ontem, por exemplo, eu assisti a uma matéria, uma reportagem na televisão, e aí veio mostrando essa menina, né, essa moça que está despontando agora aí no meio gospel aí como cantora, e que está fazendo sucesso aí, e está cantando em tudo quanto é lugar, e está gravando clipes aí de sucesso na internet. E eu estava vendo algo que ela falou que me marcou bastante naquele momento ali, e que eu pensei, poxa vida, não é que é isso que está acontecendo? E ela disse que desde o início, quando ela começou a carreira dela como cantora, que os haters começaram a fazer parte da vida dela. Os haters começaram a falar tudo que se pode imaginar contra ela. E ela, claro, tem uma assessoria boa, tem tentado se blindar disso. E aí eu pensei, meu Deus, as pessoas não perdoam nada. Às vezes você vê que pastores vão em praias, né? E quando vão na praia, o que o pastor tem que usar? Terno e gravata para tomar sol, né? Sapato social para poder entrar na água, não seria isso? Claro que não. O pastor tem que usar roupa de praia. E bastou ele postar uma foto, isso não é pastor de Deus, não, isso aí não pode representar a igreja. Gente, você olha alguns absurdos e aí você entende que a população mundial em si, as pessoas estão doentes. As pessoas estão precisando de Jesus Cristo. Porque a única coisa que elas conseguem fazer é olhar, procurar erros, defeitos e acusar. As pessoas, elas estão perdendo a noção do que é moral, do que é decência, do que é bom costume. E tudo é motivo para acusar. E acredite, uma pesquisa rápida que eu fiz uma vez, eu fui descobrir que psicologicamente, pessoas que vivem botando defeito em outras pessoas, pessoas que vivem acusando outras pessoas, pessoas que vivem apenas para apontar erros de outras pessoas, elas estão doentes emocionalmente, precisam de tratamento. E eu falei, bom, então, já que é assim, deixa elas. Se elas infelizmente não querem receber cura, se elas não querem aprender com Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, como a gente deve seguir, através da palavra de Deus, quem sou eu para falar alguma coisa? Deixa, elas vão magoando outras pessoas e ao mesmo tempo vão se ferindo. Porque não adianta, você magoa uma pessoa, mas sempre tem a lei da reciprocidade, ou seja, tudo aquilo que vai, volta. Então, meu irmão e minha irmã, vamos parar. Essa coisa, não, eu não libero perdão. Vamos liberar perdão. Não, mas
a ofensa foi muito grave, vamos liberar perdão. Não, mas isso me marcou muito a minha vida, vamos liberar perdão. Vamos liberar perdão. O perdão, ele abre a porta da reconciliação. E a gente precisa o quê? Da mesma forma que um dia Jesus Cristo promoveu a reconciliação do ser humano com Deus através da morte naquela cruz do Calvário, hoje nós precisamos o quê? Do perdão, perdoar para nos reconciliarmos com outras pessoas. Perdoe. Oi, Miguel, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Deus nos perdoou para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. Nos reconciliarmos com Deus. Imagina se Jesus não faz aquele sacrifício. O que seria da nossa vida? Estaríamos ainda separados de Deus. A reconciliação não acontece por conveniência, mas por intervenção divina. Deus tomou a iniciativa, mesmo sendo o ofendido. Você parou para perceber isso? Deus é que foi ofendido. Adão e Eva erraram com Deus. Não foi Deus que errou. E Deus, mesmo assim, ele fez o quê? Ele tomou a iniciativa. Vou lá, vou conviver entre eles, vou pregar, vou curar, vou ensinar, vou mostrar para eles o que é amor, vou discipulá-los para ver se eles aprendem alguma coisa. E depois vou pagar um alto preço pela vida deles, porque eu decido tomar a iniciativa. Deus decidiu tomar a iniciativa. E nós devemos tomar a iniciativa do perdão. Não é ficar esperando. Tome a iniciativa. Ele não esperou o nosso pedido para nos amar. Ele perdoou em Cristo antes que pedíssemos. Então ele não esperou. Ele perdoou em Cristo antes que pedíssemos. Quem é de Deus toma a iniciativa da reconciliação. Quem é de Deus toma a iniciativa da reconciliação. Perdoar é agir como o Pai, não como o mundo. Se a gente esperar agir como o mundo, só que a gente vai promover o quê? Guerra, discórdia, afrontas, acusações. A gente não pode fazer isso. Devemos ser igual a Deus, aprender com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos da palavra. E nós devemos tomar a iniciativa, independente de quem seja, independente de qual ofensa aconteceu, independente de qualquer circunstância. Nós devemos tomar a iniciativa. O perdão precede a restauração dos relacionamentos. A reconciliação só acontece quando há liberação de perdão. Se não tiver liberação de perdão, não vai haver reconciliação, não tem como. Sem perdão, não há base para reconstruir confiança, afeto ou comunhão. Não tem como. O perdão é o alicerce espiritual para restaurar o que foi rompido. O perdão é o alicerce espiritual para restaurar o que foi rompido. Você já ouviu falar, muitas vezes, de mães que não estão conversando com suas filhas, filhas que não conversam com seus pais, e uma variada quantidade de pessoas. Chegamos ao ponto de filhos não se relacionarem com seus pais e viverem dentro da casa dos pais, sendo sustentado pelos pais. Eu sei que isso, da ótica humana, da ótica do raciocínio lógico, é ridículo. Não tem como. Eu vivo na casa mas eu não me relaciono com ele. Gente, aprenda uma outra coisa. Igual quando eu aconselho
casais, tá? Aconselho casais com crise, aconselhamento pastoral. A primeira coisa que eu tento deixar para o casal é o seguinte: olha, se vocês ficarem divididos, a tendência é vocês ficarem enfraquecidos. Se vocês se unirem, se vocês se perdoarem, se vocês se reconciliarem, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, a tendência é vocês se fortalecerem e vocês superarem qualquer obstáculo que vier. Quando vierem os problemas, vocês estarão fortes, porque serão dois ao mesmo tempo, lutando em prol de uma mesma causa. Então a gente precisa entender o seguinte: eu preciso, você precisa de quê? Ter relacionamentos fortes, sejam amizades, sejam relacionamentos conjugais, sejam relacionamentos familiares. A gente precisa o que fazer amizades. A gente precisa manter amizades. A gente precisa ter pessoas conosco no nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente deixa de perdoar uma pessoa, é um amigo, é um parente, é uma pessoa querida e, acima de tudo, um parceiro de batalhas que a gente está perdendo por falta de perdão. Eu falo isso com muita propriedade porque já passei de tudo. Já vivi muita coisa nessa vida, já suportei muita coisa nessa vida. E vou dizer para você, os jovens hoje, eles não querem mais ser discipulados, aconselhados, não querem ser mentoreados. E por conta disso, estão ficando isolados. Mas em nome de Jesus Cristo, você que está me ouvindo neste exato momento, muda sua atitude, muda sua postura. Toma, a partir de hoje, a decisão de perdoar para manter parcerias com outras pessoas, para quando você precisar, você vai ter alguém ao seu lado. Quem não perdoa não se reconcilia. Quem não se reconcilia vive uma vida solitária. Quem vive uma vida solitária, a tendência é sucumbir a esse mundo. Quer ver um exemplo? Uma vez eu precisei levar uma pessoa, ajudando, auxiliando uma pessoa, precisei levar essa pessoa em um hospital. E essa pessoa, ela precisou ficar internada. E aí você, olhando dentro daquele quarto com vários leitos, você consegue observar ali pessoas que têm parcerias e pessoas que não têm parcerias, não têm amigos, não têm entes queridos. Você vê que algumas pessoas estão solitárias e, apesar da idade avançada, elas estão solitárias, sozinhas, estão ali largadas à própria sorte. E tudo isso por quê? Porque não decidem perdoar, não decidem abrir mão de ofensas, não decidem abrir mão do próprio orgulho, não decidem não fazer o que a palavra de Deus determina. Imagine você que já é difícil quando a gente perdoa, quando a gente anda de acordo com a vontade de Deus, quando a gente anda conforme a palavra de Deus, quando a gente tem parcerias, já é complicado, já é difícil. Imagine sem. Vamos perdoar, vamos trazer as pessoas para o nosso lado, vamos trazer gente para nos acompanhar, para viver conosco, para estar sempre ali nos auxiliando, nos fortalecendo e caminhando com a gente. Perdoe. Perdoe. Você quer restaurar algo quebrado? Comece perdoando. Não espere o outro mudar. Liberte o caminho com graça. O Ministério da Reconciliação é uma missão para todos os cristãos. Todos, sem exceção. Paulo não fala de uma opção, mas de um ministério dado por Deus.
Todo cristão foi chamado para viver e praticar a reconciliação. Isso envolve perdoar, pedir perdão, estender a mão, reconstruir pontes. Não adianta, é todo cristão. Não é opção, é uma ordenança, é algo de Deus para nossas vidas. Perdoe, independente de qualquer ofensa. Perdoe mesmo que você não queira. Perdoe mesmo que você não goste da outra pessoa. Perdoe. Eu disse em outra live, e vou repetir aqui para quem não ouviu. Quando você não perdoa, você se prende em uma cela sem grades, onde somente você tem a chave. A falta de perdão, ela causa um aprisionamento da alma, dos sentimentos. Perdoe. Se você recebeu o ministério da reconciliação, não viva como um agente da divisão. A sua vida deve ser uma porta aberta para a paz, não uma muralha de orgulho. Libere perdão. Lembra-se, criança, quando os pais de antigamente falavam, engole o choro, né? Hoje, a gente poderia dizer, engole o orgulho. Engole o orgulho, nada de ficar com essa coisa de orgulho. Libera o perdão. Não, mas libera o perdão. Vamos lá, Deus te chamou para algo maior, Deus não te chamou para essa coisa pequenininha de ficar ressentido, amargurado, ficar guardando mágoa. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para reconciliar, Deus te chamou para perdoar. Deus já te deu o exemplo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, faça conforme Ele ensinou e determinou. Quem não perdoa impede a reconciliação com Deus e com o próximo. Jesus disse, se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Marcos capítulo 11, versículo 25. A falta de perdão bloqueia tanto a vida espiritual quanto os relacionamentos. O orgulho nos faz manter muros, mas o perdão derruba esses muros e abre espaço para o agir de Deus. Então tem gente que espiritualmente não rompe, não flui, não segue em frente, seja em todas as áreas. Comunhão com Deus não tem. Um ministério que abençoa vidas, não tem. Um ministério que é uma bênção, não tem. Vive o quê? Uma vidinha medíocre, uma vida sem sentido nenhum, por causa do orgulho e da falta de perdão. Então por que não vai perdoar? Desbloqueia a tua vida espiritual. Não perdoar é fechar a porta para Deus agir. Não perdoar é fechar a porta para Deus agir. Deus não está agindo na tua vida, por quê? Porque você não perdoa. Então Ele não vai agir. Não vai. SJZ, Deus abençoe. Não vai agir. Senhor, por que, Pai? A minha vida é assim, porque você não perdoa. Senhor, por que meus relacionamentos não dão certo? Porque você não perdoa. Senhor, a minha vida espiritual está ruim, porque você não perdoa. Senhor, minha vida financeira está bloqueada. Por quê? Porque você não perdoa. Você não perdoa. Quando é que você vai tomar uma decisão na tua vida? Muitas áreas da tua vida estão bloqueadas porque você não perdoa. Tem gente que às vezes não entende nada, mas mesmo assim decide permanecer durão. Não perdoo não. Vou manter assim. Vou ficar assim. Não perdoo. Pisou no meu calo. E aí vive aquela vida assim, pequenininha. Tudo dele é pequenininho. Tem um trabalhinho, tem uma casinha, tem uma vidinha, tem uma famíliazinha,
tudo é diminutivo. Por quê? Está tudo estagnado pela falta de perdão. Não perdoar é fechar a porta para Deus agir. Você quer restauração? Libere perdão hoje. A hora é agora. Talvez Deus tenha te chamado aqui, você entrou aqui por acaso, para Ele te falar, olha, quero desbloquear todas as áreas da tua vida. Mas lembra aquela pessoa que te feriu lá no passado? Lembra aquela pessoa que te traiu? Lembra aquela pessoa que te passou a perna no negócio? Ei, lembra aquela pessoa que te magoou grandemente lá atrás? Pois é. Eu quero que você perdoa ela para mim desbloquear a tua vida de uma vez por todas e para você começar a ser uma pessoa mais próspera, mais feliz, uma vida abundante, mas você tem que liberar. Mas, Senhor, eu não consigo esquecer. Não é esquecer, é decidir perdoar. Perdoar não é esquecer. A gente sempre vai ter algo na memória, mas aquilo ali não pode nos atormentar, não pode aprisionar a nossa vida. Então a gente toma uma decisão. Eu decido o quê? Perdoar. Perdoou, pronto, você fez a sua parte. E agora é só colher os frutos que Deus vai trazer para a tua vida. Bênção, paz, alegria, prosperidade. Pensa nisso. Vale a pena ficar bloqueando as bênçãos que Deus tem pela falta de perdão? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E aí eu quero concluir com você da seguinte forma. A reconciliação é o grande propósito da cruz. Cristo não apenas morreu para perdoar pecados, mas para restaurar relacionamentos quebrados entre Deus e os homens, e entre os próprios homens. Se recebemos esse perdão, não podemos viver como se ele fosse só para nós. Quem foi reconciliado com Deus não pode viver em guerra com outros. Hoje, muitos relacionamentos familiares, conjugais e ministeriais estão destruídos por falta de perdão. Mas o Espírito Santo nos chama a dar um passo de fé e abrir a porta da reconciliação. Você já se reconciliou com Deus ou ainda vive afastado dele por causa do pecado? Há alguém com quem você precisa se reconciliar, mas o orgulho, seu orgulho, é impedido? Você tem vivido como mensageiro da reconciliação ou da separação? Hoje Deus entrega uma chave na tua mão. Que chave é essa? Carro, casa, emprego? Entrega a chave do perdão na tua mão. Use-a, reconcilie-se, viva o ministério que Ele te deu. É um absurdo às vezes a gente falar que até inclusive líderes espirituais que deveriam ser o exemplo supremo do perdão nessa terra, e eles são os primeiros a não perdoarem. Praticam as piores coisas que se pode imaginar e no final não tem coragem de liberar perdão, não tem coragem de se reconciliar, não tem coragem de viver uma vida que Deus determinou nessa terra. Por isso que a gente vê muito ministério que está aí. Você olha, tem muito oba-oba, tem muito pisca-pisca, tem muita fumaça, tem muito modernidade, mas não tem Deus. Não tem bênçãos. Não tem a presença do Espírito Santo, porque a liderança decidiu um dia não perdoar. Pensa nisso. Não siga esse exemplo. Siga o exemplo que a palavra de Deus determina para a nossa vida. Amém? Perdão, a porta da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, para a nossa meditação nesta tarde abençoada. Eu quero orar com você nesse momento, orar por você. Vamos clamar ao Deus dos céus e pedir a intervenção dele nas nossas vidas. Amém? Querido amado Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer por essa palavra que nos confronta, nos orienta e nos traz uma reflexão daquilo que devemos fazer, aquilo que te agrada, aquilo que é a tua vontade.
Pedimos força, pedimos o Teu Espírito Santo que nos ajude, que nos direcione, que nos capacite e que nos convença, Senhor, que nós precisamos tomar essa decisão ainda no dia de hoje. Queremos, Pai, ver as bênçãos dos céus sendo liberadas sobre nossas vidas. Não queremos, ó Deus, ter mais uma vida travada. Não queremos mais, Senhor, ter uma alma trancafiada em amargura, em ressentimento. Queremos promover a reconciliação através do perdão. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, porque nem sempre é fácil, Pai. Deus, olha por aqueles que estão doentes, para aqueles que estão necessitados, Senhor, de uma porta de emprego, aqueles que, infelizmente, Pai, passam por momentos de enfermidade num hospital, por todos aqueles, ó Deus, que estão atormentados, aqueles que estão com problemas sentimentais, problemas no casamento, problemas na família, Pai. Trabalha em cada vida, em cada área. Age, Senhor, onde ninguém mais pode agir. Move o sobrenatural, Deus, e faz um milagre, por favor, meu Pai. Mas alcança todos os seus filhos nessa tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra nessa tarde. Que Deus possa fazer uma grande obra na tua vida. Decida perdoar. Libera o perdão. Você só precisa tomar uma decisão. Não precisa fazer mais nada. E essa decisão é o que? Perdoar e se libertar de uma vez por todas de tudo aquilo que prende você e que impede que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Queridos, lembrando a vocês que não me seguem aqui no Pai, começa a me seguir aí, tá? Se não fez, não me segue, começa a me seguir, para quando eu entrar com um momento de palavra como esse, você poder participar desse momento, você poder receber a palavra de Deus, que é pura e simples, tá? É só a palavra de Deus pura e simples, para você ser abençoado pela palavra do Senhor. Então começa a me seguir aí. E outra coisa, agora há pouco já entrou no meu canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, uma mensagem poderosa, tá? Ensinando o que fazer, o que você precisa fazer quando a vida está difícil, quando está passando por escassez. Então vai lá, canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, na parte do ao vivo, tem essa mensagem poderosa para abençoar a sua vida, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela participação, pela interação aqui, pelas curtidas, obrigado por tudo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que dê uma tarde, um final de tarde, um início de noite maravilhoso, que a resposta venha do céu, que o Senhor te surpreenda e que Ele te abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fica na graça e na paz de nosso Senhor.